Eu disse pra vocês que a gente ia estar aqui pra falar do final de Quanto Mais Vida, Melhor. Vocês sabem, né? Essa novela começou com uma premissa muito boa. 4 pessoas desconhecidas que se encontraram ao acaso e acabaram morrendo. Do outro lado, dão de cara com a morte. E ela diz que todos têm uma segunda chance para resolver as suas pendências em um ano. E no final desse tempo, um deles iria morrer, iria fazer a passagem. Aí, esses 4 desconhecidos vão ter as suas vidas entrelaçadas. Paula e Neném, Flávia e Guilherme. Paula acaba se apaixonando por Neném e ele acaba desenvolvendo um sentimento por ela, mas fica dividido. Flávia se envolve com Guilherme e acaba engravidando dele. E Guilherme fica ainda mais dividido entre a atração que ele tem pela Flávia e a Rose, que era sua então esposa, sua companheira. A novela de Mauro Wilson começou com essa premissa e se manteve fiel a ela até o fim. E muito porque a novela foi uma obra fechada. Essa novela foi gravada totalmente na pandemia, no começo de 2021, sem ter nenhum tipo de interferência do público. E isso pode ter sido bom por um lado e ruim por outro. A história poderia ter sido outra se tivesse sido aberta. Será que a enrolação do Neném com a Rose e a Paula teria sido eliminada logo ali na raiz ou teria modificado isso para dar alguma coisa de interessante para esse relacionamento dos 3? Ou então a enrolação da Flávia com o Guilherme teria sido menor se ela tivesse sido desenvolvida ou ela sequer teria acontecido? Ou ainda, será que a vilã, que é a mãe do Guilherme, teria sido melhor aproveitada nessa história? A gente ainda não tem como saber, porque essa obra foi toda escrita antes de ter sido exibida. Mas seu final foi diferente daquilo que era esperado na premissa da história. Um dos 4 protagonistas, que estavam marcados para morrer, deveriam ter morrido, mas nenhum deles morreu. E isso aconteceu por uma razão. A Globo fez uma pesquisa de público e percebeu que não podia eliminar um dos 4 protagonistas e que isso poderia causar revolta no público. Sabendo que o público já não estava tão feliz assim com a história, porque afinal, Quanto Mais Vida Melhor teve média de 20 pontos, a menor média do horário das 20 horas, matar um dos protagonistas poderia fazer com que a próxima novela fosse rejeitada. Em condições normais, Quanto Mais Vida Melhor seria considerado um dos maiores fracassos da história do canal. Por outro lado, vamos lembrar que Quanto Mais Vida Melhor veio após uma sequência de reprises por causa da pandemia. E como qualquer outro horário de novelas que a Globo teve, as reprises desgastaram a audiência. Por causa disso, essa novela não é considerada um fracasso. A novela chegou a aumentar os números do horário nas últimas semanas. Estava dando 24 pontos. Ainda que esse número seja pequeno, já é aceitável para o horário esta média de 24 pontos. Agora, em que parte foi que a novela enganou o público? Lembram o que a gente disse? A premissa do primeiro episódio é que um dos protagonistas morreria após esse período de um ano concedido pela morte para que eles arrumassem a vida deles. E ao longo de toda a história ficou bastante claro que o personagem que ia morrer seria o Neném. Ele era o cara com a vida mais complicada entre os 4, com problemas que não se resolveriam em tão pouco tempo. Afinal, ele tinha relação com as filhas, as ex-mulheres, Rose e Paula, além do irmão Rony para ele dar conta. E, claro, ele não deu conta. Apesar da novela ter sido gravada totalmente antes de ir ao ar como uma obra fechada e com 4 finais diferentes, o final que prevaleceu foi o que não estava programado para ser. Poucas semanas antes do final, a Globo convocou o autor e os atores para que fosse gravado um 5º final. Naquele ponto, já havia vazado que o protagonista a morrer seria o Neném. Nesse 5º final, veio a enganação do público, mas por uma boa causa. Quem morreu foi alguém que não tinha nada a ver com o trato com a morte e sequer estava envolvida nesse pacto. Mas, é claro,
Para que isso não ficasse tão óbvio ao público, as cenas finais deram a entender que cada um dos 4 protagonistas teve o seu temido encontro com a morte, e ela deu uma previsão do futuro de cada um. Mas foi o Rony, o cara que não fazia parte desse combinado e era um dos vilões e fez de tudo para prejudicar o irmão, que acabou sendo ceifado e doando seu coração para a sobrinha, ação que originalmente deveria ser de Neném. O balanço final que ficou dessa novela foi esse. Diante das 3 produções realizadas no meio da pandemia, nos tempos do Imperador, Quanto Mais Vida Melhor e Um Lugar ao Sol, Quanto Mais Vida Melhor foi a que teve a sua história bem desenvolvida e sem ter nenhum tipo de problema no decorrer da trama que prejudicasse o seu andamento. Mas ela não escapou das falhas dos personagens. Rose e Guilherme foram os personagens que menos andaram ou se desenvolveram na história. Rose foi muito apática com as suas crises de consciência e o seu vai e vem com Guilherme e Neném. E Guilherme, que era aquele médico com uma personalidade fraca, que só cresceu no final quando a morte o obrigou a trocar de corpo com a Flávia. Só aí que ele foi se soltar para valer. Quanto Mais Vida Melhor chegou ao seu final entregando aquilo que ela prometeu lá no começo. Leveza, diante, claro, de uma pandemia que assolou o mundo e fez disso seu maior trunfo. Apesar dos seus vários clichês. E às vezes houve até abuso desses recursos narrativos. A novela cumpriu a sua missão de reabrir o horário das 19 horas para produções inéditas e se manter leve, mesmo diante de um tema nem um pouco pesado. Ao menos diante dessa pandemia que vitimou muita gente no nosso país. E eu fico me perguntando se essa história teria sido diferente se ela tivesse sido realizada em outra época. A gente nunca vai saber. Ou será que vamos ver daqui a alguns anos quando a Globo fizer um remake dessa história, né? A gente nunca sabe. A Globo andou anunciando por aí que pode investir em remakes. Mas então, me conta aí, você viu essa novela? Você se irritou com essa enrolação do Guilherme, da Rose, com as atrapalhadas do Neném, da Paula e da Flávia? Deixa a sua palavra aí nos comentários. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Vocês são a razão do porquê que esse canal existe e porquê que a gente produz esses vídeos. Se esse vídeo te trouxe alguma informação, te fez rir, considere se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você quer participar do nosso canal, dos nossos vídeos, clica aí no botão Valeu Demais. Esse botão em formato de coração e deixa um valor aí pra gente. Esse seu comentário vai ficar destacado nos vídeos e nós podemos produzir muito mais em cima do que vocês querem, porque é uma sugestão de vocês. Vai ter o vídeo de Cara e Coragem, então aguardem. Enquanto isso, fica com esses outros vídeos aí no final. Beijo pra vocês, tchau, tchau.